Asterisco Bang. Bang. Asterisco a terra seca de repente explodiu, formando dois buracos escuros. Uma figura encapuzada emergiu de cada um dos buracos, um deles removendo seu manto para observar o solo ao redor. Enquanto ainda era tão estéril quanto antes, havia pelo menos alguma forma de vida aqui. O lugar não estava inteiramente morto. Bodash, por que todas as rotas que você conhece são subterrâneas? Leylin olhou para o dragão de um olho, duvidando de sua raça. He. Não fique preso nessas coisas triviais. Assim? Eu não estava errado, eu estava? Enquanto atravessarmos a passagem subterrânea de assobios, poderemos fugir das regiões selvagens com senhores. Bodash riu. Leylin era aquele que apenas se importava com os resultados e não com o processo, então ele não procurou o assunto. Chip, faça uma varredura. Leylin recebeu imediatamente informações sobre o meio ambiente, rastreando sua hidrologia e até a força de origem. Um olhar de espanto apareceu em seu rosto. Não é ruim, né? Comparado a outros lugares, isso já é como um oásis. Os exames de Leylin revelaram alguns pequenos arbustos secos na área, parecendo o deserto de Gobi. A presença de plantas indicava umidade, e essa flora coexistiria com a vida animal. Em um ambiente como Drenscape, que muitas vezes era enfraquecido, isso era incrivelmente difícil de alcançar. No entanto, para sobreviver, muitos têm que se matar. A morte é inevitável, perguntou Leylin em sua mente. Sobrevivência e reprodução eram os dois desejos primitivos de todos os seres vivos, e para atingir esses dois objetivos, podiam explodir com uma força surpreendente. Dos dois, a sobrevivência era a primeira prioridade. Desde os tempos antigos, as guerras pela sobrevivência foram as batalhas mais sangrentas e implacáveis. No entanto, a atenção de Leylin tinha mudado das batalhas entre as tribos, em vez disso, concentrando-se em outra direção. Por que esse lugar é tão especial? O declínio da Dreamforce deveria afetar o mundo inteiro. Com o interesse despertado, o olhar de Leylin penetrou nos céus, montanhas e rios, enquanto a poderosa força da alma explodia. Naquele exato momento, os céus e o chão pareciam congelar. Onde estão os senhores da calamidade aqui? Leylin imediatamente percebeu a diferença aqui. Teoricamente, os lugares onde os nativos viviam deveriam estar na terra de um Lorde da Calamidade, mas Leylin não havia encontrado sinais disso. Isso não foi tudo. Não se encontrava neve destrutiva, como se não houvesse ninguém no comando. Você notou isso também? O dragão de um olho riu enquanto explicava, o Senhor da Calamidade tem a verdadeira forma de um demônio dos sonhos. Escolheu um selo virtual único como sua habilidade inata, permitindo evitar todos os ataques de neve destrutiva. Então é por isso. Leylin assentiu, entendendo a situação. Demônios de sonho eram uma espécie muito rara em Drenscape. Eles eram muito compatíveis com a Dreamforce, e havia rumores de que os demônios de sonhos adultos cresciam como continentes inteiros. Dado o tamanho de alguém, ele poderia selar seu território ao lado de si mesmo. O presente do selo virtual foi uma das habilidades da linhagem dos demônios do sonho. Eles poderiam tornar a sua ilusão traiçoeira, sendo selados nos sonhos de numerosas formas de vida. Em outras palavras, este vasto território que vemos aqui é uma parte do corpo do demônio do sonho, e seus pensamentos serão quebrados em pedaços e selados nos sonhos dos seres que habitam aqui, tomando silenciosamente nutrição e lutando contra o enfraquecimento da Dreamforce. Leylin se sentiu iluminado. O modo como os demônios dos sonhos lidavam com os métodos era muito engenhoso. Ao sobreviver dentro dos corpos dos outros, eles poderiam evitar o enfraquecimento da força onírica e evitar a neve destrutiva. Evidentemente, eles formaram uma relação simbiótica especial com os outros nativos da Drenscape. Um demônio onírico poderia nutrir os nativos com sua força onírica e ajudá-los com seu corpo, que, em troca, daria a energia da alma para sustentar sua alma e impedi-la de enfraquecer. Os demônios de sonho eram uma das criaturas menos enfraquecidas pela força dos sonhos que entrava no vale. Mas esse método precisaria ser combinado com uma habilidade específica da linhagem. Pode haver um único demônio de sonho puro sangue em toda a Drenscape.
O dragão de um olho bodaz suspirou ao lado dele. Qualquer que seja o motivo, os métodos do Lorde da Calamidade permitiram que numerosos nativos sobrevivessem. Leyline era bastante a favor de métodos como esses, em que ambas as partes se beneficiavam. Dadas as características da Drenscape, a chance de uma virada nativa em uma existência do mal é 1 em 10.000, talvez até 1 em 1 bilhão, mas a longo prazo, o demônio do sonho obterá boa vontade e conexões, que por si só são aterrorizantes. Leyline categorizou imediatamente o demônio do sonho como alguém que não deveria ser provocado. Mas meu objetivo ao vir aqui não é ir contra o demônio em coma. Provavelmente nem se importaria se um nativo ou dois desaparecessem, isso é como arrancar um fio de cabelo. Enquanto pensava nisso, Leyline correu para o local com a aura da vida mais concentrada, Bodash ao lado dele. O dragão disse que era ali que ele cheirava as almas com o cheiro de Leyline. O dragão só estava à procura de tesouros, com preguiça de dar uma olhada. O solo duro havia se condensado em lajes tão sólidas quanto o aço aqui, mas Leyline assentiu em satisfação. Esta região era muito melhor que outras em Drenscape. O chão ali estava cheio de areia, sem sinais de mais nada a ser encontrado. Em comparação, com a nutrição e o apoio do corpo do demônio dos sonhos, a vida aqui poderia ser comparável a lugares terríveis em outros mundos. Asterisco Svi. Svi. Asterisco duas faixas pretas apareceram subitamente do subsolo, atacando Leyline e Badosh. HM? Há um ser vivo? Nada mal. Leyline se agarrou para a frente, e dois ratos com pelos grossos foram pegos suspensos no ar, olhos redondos cheios de insanidade transformando-se em medo quando o caçador se tornou a presa. Camundongo saltou. A dureza da pele e a contaminação. A luz azul brilhou nos olhos de Leyline, e o AI. Os cães de chip permitiram-lhe imediatamente obter todas as informações sobre eles. Uma vitalidade e radiação comparável a um rank magus. Infelizmente, essa é apenas a parte inferior da cadeia alimentar aqui. A inteligência não se desenvolveu completamente, nem consegue perceber o nosso poder. O dragão de olhos solitários bufou aborrecido, incapaz de entender por que Leyline estava interessado em algumas formiguinhas. Então, novamente, criaturas que não conhecem o lugar não viverão por muito tempo. Leyline acenou com as mãos. Asterisco craque. Craque. Asterisco um som agudo soou quando os dois ratos com ossos como o aço se separaram. Seus olhos perderam todo o brilho quando caíram no chão. Leyline olhou ao longe e falou profundamente. Cuidado, Bodash. Nós temos convidados. Convidados? Bodash olhou na mesma direção com perplexidade em seus olhos, e um olhar de compreensão passou pelo rosto dele. Duas poderosas existências estavam ali presentes, esperando silenciosamente no lugar. Uma aura da alma que era um pouco mais poderosa que a dos dois ratos dente de serra se aproximou lentamente. A grama negra ao longe sussurrou e, como se o ser tivesse descoberto algo, os sons pararam. Isso deu a Leyline a sensação de que a outra parte estava se sentindo hesitante. No entanto, talvez a tentação dos dois ratos de pele grossa fosse grande demais. Depois de um período de respiração abafada, uma figura escura e magra se aproximou. Parecia uma criança, chegando apenas ao ombro de Leyline. Ele usava equipamento de caça de couro curtido que foi rasgado em muitas áreas, com incontáveis remendos nele. Mesmo assim, ele ainda estava revelando muita pele. Mesmo com todas essas camadas, Leyline ainda podia ter os padrões arroxeados na pele. Isso imediatamente fez com que ele se lembrasse de Giliane e seu povo. O rosto do jovem caçador estava bronzeado e era difícil ver que tipo de expressão ele tinha em seu rosto. Seus olhos primeiro dispararam para a presa no chão e depois para Leyline e Bodash, obviamente assustados. Não importava o que ele visse, alguém vestindo roupas tão completas e luxuosas não eram pessoas a serem provocadas. Engasgando, o jovem lutou por um longo tempo antes de apontar para os corpos dos ratos no chão. Meu. Graças a Gillian, Leyline havia aprendido a linguagem do Drenscape, então não havia barreiras linguísticas. No entanto, isso não foi muito de qualquer maneira. Depois de se tornar um semideus, ele foi capaz de entender todas as línguas, e a existência de leis também poderia transmitir informações através da comunicação da alma.
Sua. Leylin gesticulou, convidando-o a levá-los. Seguindo seu olhar, ele obviamente viu as marcas do padrão roxo nas patas traseiras dos dois camundongos. Ele correu tão longe apenas para estes dois, e até arriscou nos ofender. Parece que a escassez de comida aqui é bastante terrível. Vendo o jovem aplaudir e se lançar rapidamente, Leylin teve seus próprios pensamentos. Os nativos da Drenscape tinham todos experimentado que a força dos sonhos estava sendo derramada em seus corpos, e suas forças aumentaram em média. Leylin estimou que eles não teriam problemas em se tornarem comparáveis aos dois reis magos ao atingirem a idade adulta. O jovem agora estava ajoelhado no chão, vendo o sangue que se derramara sobre o Groi com um olhar de pena no rosto. Ele então pegou os ratos e sugou o sangue fresco das feridas. O sangue desses ratos dente de serra tinha um forte sabor de ferro. Com apenas um olhar, Leylin percebeu que havia uma quantidade aterrorizante de radiação e contaminação no interior, mas o jovem parecia estar provando algo extremamente delicioso. TSK. Que bom apetite! É comparável aos nossos dragões devoradores de podridão. Bodaz franziu os lábios.